Graças a paz, eleitos do Deus eterno, predestinados para a vida eterna. Glória a Deus, glórias ao Criador, bendito seja Ele. Amados, sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Nordeste brasileiro. Assim o soberano querendo, meu irmão, é para todo o Brasil, certo? Nas 4 regiões, norte e sul, leste e oeste, sudeste, centro-oeste, para todo o Brasil. Assim Deus operando, quem impedirá? Ele ainda tem poder. Eu creio que ele ainda opera nos dias de hoje. Eu creio, eu acredito. Bom, eu deixei no vídeo passado, provei, né, que, segundo as Escrituras, Paulo não disse em lugar nenhum das Escrituras, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Jesus, nenhum deles disse que o homem, Adão, não tinha um espírito. E nem os ímpios não têm espírito. Sim, vou provar para você agora, dentro das Escrituras, que todo ser humano, Adão, Eva, Moisés, Elias, Judas, o que traiu Jesus, o filho da perdição, eu, você, todo ser humano, crente, não crente, justo, injusto, ímpio, não ímpio, né? Eleito, não eleito, todos nós temos um espírito, ok? Dentro de nós. Agora, segundo Geraldo Moraes, presta bem atenção aqui, do canal, não só Geraldo Moraes, mas também os demais irmãos de outros canais da Graça. Segundo os irmãos da Graça, eu não sei se Graça Extrema, acredito que não, mas alguns são da Graça Extrema. O que é que eles dizem? O que é que eles ensinam? O que é que eles pregam? E eu estou me guiando pelo o irmão Geraldo Moraes, porque eu assisto os vídeos deles, eu tenho esse vídeo dele. Ele diz o seguinte, Geraldo Moraes e os irmãos da Graça: Adão não tinha espírito, o espírito dele, espírito do homem, Adão não tinha. Os ímpios também não têm. Tanto Adão como os ímpios e os animais só têm alma. Lembra lá, 1 Coríntios 15, 45? O equívoco do Geraldo Moraes: só tem alma. Só muda o corpo. Morre o corpo, morre a alma. Esse pensamento, esta doutrina, este erro teológico também é ensinado, né, dentro da igreja sétimo dia, da religião do sétimo dia e da religião das testemunhas de Jeová. Ou seja, são 3 que pregam o mesmo pensamento, a mesma doutrina. O homem só tem uma alma, né? A diferença do sétimo dia, das testemunhas de Jeová e dos irmãos da Graça, é que na Graça eles creem que os justos, os eleitos, têm espírito. Ok? Tem espírito e tem o Espírito de Deus. Só que os ímpios têm alma. E tendo alma, morre igual a um animal. Beleza? Agora, eles usam, nós vamos começar daqui, porque é daqui que vem todo moído, vem daqui, ó. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente, alma vivente, um ser vivente. Ok? Vem daqui. Então aqui, né, uns dizem, o homem não tem espírito, o homem tem uma alma que é mortal, que é isto, né? Essa respiração. E morre o corpo, morre também a alma. Bom, então vamos ver se Adão e os demais seres humanos, todo ser humano, vamos ver o que é que diz as Escrituras. O homem tem um espírito ou não? O homem tem uma parte mortal, né, que sobrevive imortal. Tem uma parte mortal, sim, o corpo, a parte física. Mas ele também ele tem uma parte imortal, uma alma ou um espírito que sobrevive à morte. Vamos ver aqui se o homem tem um espírito. Okay? O que diz as Escrituras? Será que as Escrituras da base para Geraldo Moraes e os demais irmãos da Graça
em dizer que o ímpio não tem... Vamos ficar aqui, vamos focar nessa doutrina de Geraldo Moraes e os Irmãos da Graça. Será que as Escrituras ela sustenta este pensamento teológico de Geraldo Moraes e os demais Irmãos da Graça em dizer, em afirmar de que os ímpios não têm espírito? Vamos ver. O que diz as Escrituras? Gênesis 2,7 diz que o homem, né, recebeu nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Aqui não diz. Aqui, nesse texto aqui, nesta passagem, não diz se tinha ou se não tinha. Só diz que ele recebeu o fôlego de vida e passou a ser, né? Aí vem toda a questão teológica e não bíblica. Toda a questão teológica. Mas há outros textos, há outras passagens que podem melhorar este entendimento. Eclesiastes capítulo 12, vamos começar. Agora eu vou ter que passar aqui uma série de versículos, né, mostrando, provando de que o homem tinha sim, todo ser humano tem, né, uma parte imortal chamado espírito ou alma. Mas vamos trabalhar em cima do termo espírito. Eclesiastes capítulo 12, aí você vai tirando a sua dúvida se o homem tinha ou não. Eclesiastes capítulo 12, do versículo 7. Você leu do versículo 1, para a gente ganhar um tempinho, até o versículo 7. Você vai ver que ele está falando da estrutura do ser humano, da queda de cabelo, da visão, da audição, dos dentes, da coluna. Quando ele chega no versículo 7, Salomão diz isso aqui. No versículo 7 ele diz, ó, e o pó torne a terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o concedeu. Ou seja, ele não está falando do pó dos justos. Ele está falando do pó de todo ser humano, de Adão até os dias de Eclesiastes, ou de Adão até os nossos dias, ou de Adão até os futuros, né? Até os séculos dos séculos para frente. Ele está dizendo que todo ser humano é pó. Ele não está classificando, e os justos retornem à terra, e os ímpios retornem à terra, não. Ele está dizendo que todo ser humano retorne à terra, de onde veio, ok? Agora, e o Espírito volte a Deus. Ou seja, o homem, todo ser humano, segundo Eclesiastes, tem um corpo e tem um espírito. Ok? Então aqui já prova, só esse texto, somente esse texto, já era suficiente para provar que todo ser humano, seja crente, não crente, ímpio, não ímpio, justo, não injusto, eleito ou não, ele tem um corpo que vai voltar ao pó e tem um espírito. A não ser que Geraldo Moraes ou os Irmãos da Graça, certo? Prove que ele não tem um espírito. Que isso aqui é a respiração, que isto aqui é algo, né, que não subsiste, né, a parte mortal. Mas ele não diz que o pó e o espírito volte à terra, de onde veio. Diz isso? Não. Um vai para um canto, para a terra. Que o pó retorne à sepultura física, ok? De onde ele veio. Agora, o espírito, não. Então, segundo Eclesiastes, Salomão diz que todo ser humano pó tem um espírito. Também aqui, Eclesiastes capítulo 8, no capítulo 8, e o versículo de número 8, presta bem atenção aqui. Ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito. Até aqui tá bom. Então ele, né, olha como é o espírito, é como o vento, é uma comparação. Salomão não está dizendo que o espírito é o vento. Ele compara, né, as duas coisas. Ninguém controla o vento como não domina o próprio espírito. Salomão está dizendo que todo ser humano, de Adão até os dias dele, até os nossos dias e até os futuros, todo ser humano, ímpio ou não. Porventura, Salomão está dizendo aqui, o ímpio
o justo não controla o vento, como não controla seu próprio espírito. Tem isso aqui? Não. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, né? De evitar lutas, guerra, tal. Então aqui, ó, ninguém controla, nem ímpio, nem justo, nem santo controla o vento, como não domina o próprio espírito que nele está. Então já 2 versículos que me dá o direito, que me dá a base de dizer que tanto Adão como todo ser humano, que seja ele justo ou ímpio, ele tem um espírito. Beleza? Tranquilidade. Provérbio 16, 32. Vamos aqui agora para Provérbio. Aqui, Provérbio 16, 32. Então, eu estou mostrando, provando dentro das Escrituras que o irmão Geraldo, mais uma vez, se equivocou nas Escrituras. Muito melhor é o homem paciente que os guerreiros, mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Provérbio, deixa eu ver aqui, Provérbio 16, 32. Deixa eu ver aqui nessa tradução, certo? Aqui, ó. É melhor ser paciente que poderoso, é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Bom, vamos Isaías 26, 9. Depois eu volto para cá. Isaías 26, 9. São muitos versículos e a gente pode até quem se atrapalha. Isso é normal. À noite eu te procuro, ó Deus. Pela manhã te busco de todo o coração, pois só quando vens julgar a terra as pessoas aprendem a justiça de todo o coração. Deixa eu ver se nessa versão aqui é de todo o meu espírito. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Com minha alma aqui. Pronto, vamos ficar nesta versão, certo? Por causa da língua original hebraica. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito, presta atenção, que está dentro de mim. Tem ou não tem um espírito? Todo ser humano tem um espírito. Ah, mas quem está falando é Davi. E Eclesiastes, né? Eclesiastes 12, 7. E Eclesiastes 8, 8, certo? Isaías 26, 9. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim. Tem ou não tem? Tem. Vamos aqui. Apocalipse capítulo 4, né? Apocalipse, capítulo de número 4, preste atenção nesta revelação, do versículo 1 ao 2. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. 2. Sobe aqui. A voz disse: sobe aqui. Ele subiu de corpo? Ele subiu com carne e sangue? 2. O 2. E logo fui arrebatado no espírito. E logo fui arrebatado em espírito, ok? Então, o espírito subiu para ver as coisas espirituais. Carne e sangue não pode entrar no reino espiritual. Então, João foi arrebatado em espírito. Também podemos ver aqui, capítulo 21 do Apocalipse, versículo de número 10. Espero não errar mais os textos. E levou-me em espírito, novamente, a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, santa, Jerusalém, que de Deus descia do céu. E levou-me em espírito, corpo e alma, aqui, corpo e sangue, né? Não poderia levá-lo, né? Mostrar, né? Guiá-lo, né? Revelar, ok? As coisas espirituais. Então, levou-me em espírito.
espírito. João estava em espírito. Dentro do homem existe um espírito, seja ímpio ou não. Adão tinha um espírito. Você já viu isso, que Adão tinha um espírito. Lucas capítulo 8. Vamos ver aqui. Então, olha só, né, a imensidão de versículos provando que o homem, que todo ser humano tem um espírito dentro dele, seja ímpio ou não. Lucas capítulo de número 8, Lucas capítulo 8, versículo de número 55, preste atenção. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem comer, né? Aquela ressurreição que Jesus fez daquela menina, e diz, e o seu, irmão, isso é forte, isto é muito forte, né? Isto prova, né? Isso desfaz toda a doutrina do aniquilacionismo, que a alma morre, quando morre o corpo, morre tudo, morre o espírito, morre a alma. Não é por aí. E o seu espírito voltou. Volta o espírito, a pessoa vive novamente, ressuscita, ok? Então, e o seu espírito voltou e ela logo se levantou. Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo de número 59. Lucas não. Lucas Atos, capítulo 7, 59. Aqui, ó, que diz, ó. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, né? Imagina Jesus dizendo, Estevão dizendo, Senhor Jesus, recebe... Não, Jesus não vai receber, né? Jesus, fica aí um tempinho aí, que eu vou agora dormir, ou vou ser aniquilado, né? Depois eu vou voltar sobre este assunto, né? A aniquilação da alma, né? A alma morre, né? Morre o corpo, morre a alma. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 1 Coríntios 5:5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 5. Você lê o contexto para você entender essa história. Seja esse tal homem, né, que quis ter caso com a sua madrasta, né? Aí ele diz, e isso chegou ao conhecimento de Paulo, aí Paulo dá o seu veredito. Seja esse tal entregue a Satanás, ao mundo, né? As coisas desta vida, para a destruição da carne, do corpo, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, ok? Aqui, salvo para a vida eterna, no dia, ok? Porque a cruz já tinha passado. Ele foi regenerado na cruz, seu espírito. Agora faltava a salvação para a vida eterna. Paulo aqui já disse que ele estava salvo. Este espírito, esta alma, estava salvo aqui, ó. O corpo para a destruição da carne, né? Para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Seu espírito, e não a carne e o corpo, mas o seu espírito seja salvo. Tiago capítulo 2, presta atenção aqui. Tiago capítulo 2, versículo de número 26. Olha só. Porque assim como o corpo do justo sem o espírito está morto. Opa, não. Assim como o corpo do santo, assim como o corpo do eleito, assim como o corpo dos salvos, é isso não. Assim como o corpo, qualquer pessoa, qualquer criatura, seja ímpio ou não, sem o espírito está morto. É isso que Tiago está dizendo. Tiago não está dizendo que aqui quem tem espírito são os santos, os lavados, os remidos, os predestinados, os eleitos. Não. Todo ser humano que tem um corpo, quando o espírito sai, ele morre. Tem espírito ou não tem? E aí, Geraldo Moraes, como é que você vai me responder esta? Com muito carinho, Geraldo Moraes.
seu irmão aqui da Paraíba, um abraço a todos os irmãos em Cristo, do canal do Geraldo Moraes, e os demais irmãos também no Cristo eterno. Outro texto aqui, Lucas 23, 46. Estou chegando lá. Lucas 23, olha que texto também, 46. Olha que texto aqui. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus também tinha um espírito, e havendo dito isto, expirou. Né? 1 Coríntios, olha 1 Coríntios, presta atenção, o mesmo Paulo que escreveu capítulo 15, também escreveu capítulo de número 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Presta atenção aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ah, irmão Vão, olha aí um versículo dizendo que o homem não tem o Espírito. Aonde? Ele está dizendo que o homem natural, certo? Ele não compreende. Paulo não está dizendo que ele não tem o Espírito. Está dizendo que ele não entende, ele não compreende. Não desce ao coração dele as revelações. Mas isso não quer dizer que ele não tenha o Espírito, certo? O Espírito dele não foi eleito, não foi trabalhado pelo Espírito Santo para entender, assim como aquela mulher Lídia, que Deus abriu o seu entendimento. Aqui está falando de entendimento e não de espírito. O homem natural. Isto não significa dizer que ele não tenha o Espírito. Sim, tem o Espírito, ok? Só que ele é natural por não entender, compreender as coisas do Espírito de Deus. Beleza? Tranquilidade? Então, este versículo não prova, não serve para os irmãos, né, dizer que o homem natural não tem o Espírito. Para este fim, não. Também aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 9. Olha só, meu irmão. Hebreus capítulo 12, versículo 9, que diz: além do que tivemos nosso pai segundo a carne, Adão, para nos corrigirem, e os patriarcas. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Pai dos Espíritos. Ou seja, o homem tem um Espírito. E quem é o pai desses Espíritos? Deus, Yahvé, Jeová, Adonai, Elohim, El Shaddai. Ok? Lucas capítulo 24. Sim, vamos aqui, mais um texto aqui. Olha que texto abençoado aqui, ó. Todo ser humano de Adão até o último a nascer, se tiver, certo? Tem um Espírito. Olha só, capítulo 12 de Zacarias, versículo de número 1. Presta atenção aqui, se tem ou não tem. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. E agora? Ele não disse que forma o espírito, e aqui não é espírito de Deus, não. Ele está dizendo que é o espírito do homem. Não é o Espírito Santo, nem o Espírito do Senhor, nem o Espírito de Cristo. É o espírito do homem, que forma o espírito do homem dentro dele. Está vendo aí? Mas ele está dizendo aqui que forma o espírito do homem dentro do justo, dentro dos eleitos. Ele está dizendo aqui que os ímpios não têm, ele está dizendo que os ímpios também têm. Ele está dizendo que todo ser humano tem um espírito dentro dele. Beleza aí? Agora, Lucas capítulo 24. Lucas, para a gente fechar aqui. Capítulo de número 24. Né? Você vai ler a partir do versículo 34. Vamos 34. Vamos a 34, rapidamente. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Nós temos tempo, sim. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. 35.
E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. 36. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. 37. 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, um fantasma. O que é isso? Quem será? O que é? O que está chegando aí? É um fantasma? É o quê? 38. E ele lhes disse, por que estáis perturbados, assustados, apavorados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Agora o 39. Olha o 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, de carne e osso, ressuscitei. Apalpai-me e vede. Pois, veja se Jesus, ele era contra ou a favor da imortalidade do espírito, que o homem tinha um espírito. Pois um fôlego de vida não tem carne e sangue. Não dá. Um fôlego de vida não tem carne e sangue, não. Ele diz, pois um espírito, ele está falando aqui de uma entidade fora do corpo. Algo que sobrevive ao corpo. Uma parte fora do corpo. Ele diz, pois um espírito não tem carne nem corpo, como vedes que eu tenho. Então, a autoridade máxima, Jesus, concorda com a doutrina da imortalidade da alma ou do espírito. Então, segundo Jesus, todo ser humano tem um espírito. Porque ele diz, vede, preste atenção. Segundo Jesus, o doutor Jesus, o mestre de Jesus, aquele que tem poder de dar o veredito final, se essa é verdade ou não, segundo Jesus, ou seja, Jesus não concordou com a doutrina do irmão Geraldo Moraes e nem com os irmãos da graça. Por quê? Porque Jesus disse, vede, pois um espírito não tem carne nem sangue. Ou seja, todo ser humano que tem carne, tem sangue, tem espírito. Agora, quando esta parte humana, carnal, vira pó, ou seja, tomba aqui, o que é que aparece? O espírito. Jesus e Paulo e Tiago, veja o que Tiago capítulo 2 diz. Jesus está dizendo que todo ser humano, certo? Que tem uma carne, tem um corpo, tem um espírito. Agora, quando a carne tomba, vai para o pó, esse espírito aparece. Ele permanece. Aliás, ele permanece. É a mesma coisa que diz Tiago. Olha o que Tiago diz, capítulo 2, versículo 26. Tiago diz assim, porque assim como o corpo de qualquer ser humano, meu irmão, assim como o corpo do ímpio, assim como o corpo do justo, assim como o corpo de Adão, assim como o corpo de Paulo, assim como o corpo de Jesus, assim como o corpo de qualquer ser humano, de Adão até os dias de hoje, sem o Espírito, está morto. Se Tiago tivesse dito assim como o corpo... Assim como o nosso corpo, como o corpo dos irmãos da igreja, assim como o corpo de Pedro, de Paulo, de João, não, assim como o corpo, qualquer corpo sem o Espírito está morto. E para prevalecer, ou seja, e para desfazer, certo? Que vai de encontro, que vai contra a doutrina ensinada pelos irmãos da graça, de que Paulo não ensinou em lugar nenhum, neste versículo aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, você viu, versículo 45, Paulo não quis dizer que Adão não tinha espírito. Ou seja, então toda a escritura
né, não concorda, repito, toda a Escritura não concorda com mais essa doutrina estranha no meio da graça em dizer que Adão, que os ímpios e que o homem da perdição não tinha espírito. Pelo contrário, toda a Escritura sustenta, argumenta, alimenta, ensina que todo ser humano, de Adão até os dias de hoje, tinha espírito, sim. Aí quando você vem para Tiago e vem para Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e o pó de qualquer ser humano, quando voltar à terra, como era, e o espírito de qualquer ser humano, ele volta a Deus, né? Que o deu. Agora aqui, o Espírito, quando ele diz aqui, esse Espírito, né, ele foi ressuscitado. Os Espíritos dos eleitos. Aí é que faz a diferença, meu amado. Aqui, ó, para a gente concluir, Efésios capítulo 2, versículo 1, olha só. E vos vivificou o quê? A carne ou o espírito? Dos eleitos. Vivificou os espíritos dos eleitos, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, certo? Aqui o 2, ele diz, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora nos filhos da desobediência, certo? O 3, entre os quais todos nós também andávamos de desejo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos, como os outros também. Aí o 4 ele diz, e Deus, o 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Ou seja, Paulo estava dizendo aqui que ele estava morto literalmente, que o corpo eclesiástico, Paulo estava vivendo Eclesiastes 12, 7? Não, morto aqui que em espírito. Os eleitos, certo? Todos eles tinham espírito. Agora, todos estavam mortos em espírito. Aí ele diz, mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com ele, pela graça de Deus, nos deu vida. Lembra lá? Jesus, o Espírito que dá vida, que vivifica. Jesus vivificou os espíritos dos eleitos. Agora, os espíritos dos ímpios, não. Os espíritos do homem da perdição, não, mas só foram vivificados, ressuscitados os espíritos dos eleitos. Amém? Glória a Deus. Então, comprovado, certo? Biblicamente, pelas Escrituras, que a doutrina da graça estranha, essa doutrina estranha aqui, né, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, não tem apoio, né, em dizer que Adão não tinha espírito, os ímpios também não têm espírito, né, morre o corpo, morre a alma. Então, esta doutrina não tem apoio nenhum dentro das Escrituras. Próximo estudo, irmão Van, estou gostando, estou firme, estou aprendendo, estou crescendo. Glória a Deus por isso. Próximo estudo, meu amado. Vou mostrar para você um vídeo, preste atenção, no próximo estudo já, no próximo vídeo você não vai perder, né? Um vídeo do meu amado e querido irmão Leandro Quadros, falando a mesma coisa do Geraldo Moraes. Ele diz, morre o corpo, morre a alma. E ele diz também que Leandro Quadros, né, daquele Na Mira da Verdade, vou mostrar um vídeo dele, mais ou menos 2 minutos, né, ele dizendo que a alma do homem é a mesma
que o animal tem. O homem tem a mesma alma que um animal, ou seja, morre o corpo, morre a alma. Você não está entendendo que é a mesma doutrina estranha no nosso meio, no meio da graça. Então a gente precisa apurar, precisa separar o que é verdade, o que não é verdade, o que é o achismo, o que é acrescentado, o que vem das escrituras e o que vem da minha mente. Aí você vai crescendo no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Amém? Então, no próximo vídeo, vou mostrar para você e provar o equívoco, o erro, né, da religião do sétimo dia em dizer que morre o corpo, morre a alma. A alma ou o espírito é a parte imortal. Segundo as escrituras, lá de Gênesis até o Apocalipse, diz, prova que alma e espírito não morre, alma ou espírito, ok? Então, aguarde no próximo vídeo. Deus te abençoe grandemente. Deixa teu like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Dentro do contexto do que foi apresentado, comenta, por favor, que eu vou te responder para a glória de Deus. Amém? Não perca os próximos estudos. Até eu provar, o estudo já está preparado, que a alma, ela é imortal, ou o espírito. Amém? Deus te abençoe grandemente.